Boa tarde, alunos. Voltamos aqui agora para responder então a outra pergunta. Se todo ser vivo vem de um ser vivo, da onde veio o primeiro ser vivo? E aí nós temos algumas hipóteses sobre a origem da vida. Primeira pergunta, então: como surgiu o primeiro ser vivo no planeta? Primeira possível resposta: uma das teorias é a panspermia ou cosmogênese, em que ele diz que a matéria-prima que deu origem à vida na Terra teria vindo do espaço. Então, ela teria, entre aspas, pegado carona num meteorito ou cometa, e ao se chocar ao nosso planeta, essa matéria-prima teria chegado até nós. Aqui a gente tem um pedaço aqui de um meteorito que ele teria vindo de Marte com moléculas orgânicas. Gente, lembrando então que meteorito é quando ele atinge a superfície terrestre e o cometa são rochas com gelo em volta. Algumas teorias, algumas explicações corroboram essa teoria, ou seja, fazem ela ser aceita. Primeira, todos os anos chegam em torno de 1.000 toneladas de meteoritos do espaço e em muitos deles a gente consegue encontrar matéria orgânica. Porém, para chegar à Terra, esse meteorito ele vai passar pela atmosfera terrestre. E isso gera um ambiente muito extremo, uma alta temperatura, um superaquecimento, portanto, um atrito. E será que essa molécula orgânica teria conseguido sobreviver a todas essas condições? A chegada de alguns meteoritos à Terra que existem essas essas moléculas orgânicas provam que alguns conseguiriam resistir a isso. Aqui nós temos o meteorito vindo de Marte, aqui é a identificação dele, onde foram encontradas moléculas orgânicas que são substâncias que só estão presentes em seres vivos. Porém, essa teoria não nos responderia a nossa pergunta. Na verdade, ele geraria uma outra pergunta. Então, como surgiu o primeiro ser vivo nesse outro planeta? Ele não daria a resposta para a gente de como surgiu o primeiro ser vivo. E aí vem outras explicações. A outra explicação é uma explicação religiosa. Eu somente coloquei ela aqui para que vocês saibam que é uma das hipóteses, mas não é uma hipótese discutida pela ciência, simplesmente porque não se tem como fazer experimentos em laboratório e a ciência só discute coisas que ela consegue fazer experimentos em laboratório. Segundo essa teoria, os seres seriam imutáveis, seriam fixos desde o seu surgimento. A terceira teoria seria a teoria do design inteligente. O design inteligente, na verdade, ele faria referência a um desenhista inteligente. Essa teoria ela considera que as coisas que surgiram na vida elas são muito complexas para terem surgido por acaso. Então, eles acreditam que tinha um desenhista que conduziu toda essa criação planejadamente. Então, por exemplo, para o nosso olho funcionar e transmitir a informação para o cérebro, para interpretar a imagem, tudo isso teria sido planejado para que tudo isso consiga funcionar juntinho. Esse desenhista inteligente pode ser interpretado pelas diferentes crenças como diferentes seres. E nós temos a evolução química. E essa é a teoria que nós vamos nos deter a discutir, porque é a teoria que nós conseguimos testar em laboratório e discutir como teria ocorrido as mudanças ao longo do tempo. Segundo essa teoria, então, o que aconteceu? Como surgiu o primeiro ser vivo? A vida na Terra ela teria se desenvolvido a partir de uma matéria não viva. Então, uma única vez na história do planeta, algo não vivo teria originado um ser vivo.
E essa teoria foi proposta por um bioquímico russo conhecido como Oparin entre 1894 a 1980. Segundo a teoria de Oparin, a Terra se formou há cerca de 4,6 bilhões de anos. E a Terra, quando surgiu, era um ambiente bem diferente do que nós conhecemos hoje. Era uma superfície extremamente quente, tão quente que ela passava dos 100 graus, com muita atividade vulcânica, excesso de descargas elétricas e radiação ultravioleta, e com algumas substâncias presentes: o vapor de água, não a água líquida porque era muito quente, o metano, amônia e hidrogênio. E esse era um ambiente onde não era propício a ter vida. Ao longo do tempo, esse ambiente foi resfriando. E conforme ele foi resfriando, pôde-se surgir as chuvas. E com as chuvas, essa água quente, que evaporou, pôde condensar, voltar para a Terra e ir empoçando e dar surgimento aos mares. E nesse tempo, essas substâncias que formavam a nossa atmosfera primitiva, junto com a descarga elétrica e a radiação solar, teriam formado algumas substâncias representadas aqui por bolinhas. Como se a rocha fosse uma panelinha e essa radiação e as descargas elétricas, os cozinheiros, que formou uma nova substância. E com a chuva, essas substâncias foram arrastadas para dentro das águas dos mares. E essas substâncias acabaram se encontrando lá dentro e formando uma longa substância. E assim teriam se formado algumas proteínas. Essas bolinhas que teriam se formado, elas seriam aminoácidos, e vários aminoácidos juntos seriam proteínas. E essas proteínas, elas foram se aglomerando. E ao mesmo tempo, também juntaram-se essas pecinhas de uma outra maneira, formando material genético. E esse material genético teria se encontrado também com essas proteínas. Gente, ainda não seria um ser vivo, mas em certo momento, essa nova estrutura teria ganhado a capacidade de se reproduzir, e assim teriam surgido os primeiros seres vivos. Algo bem simples e, entre aspas, meio parecido com o que a gente descreveria uma bactéria hoje. Então, esses primeiros seres vivos, eles surgem quando eles ganham a capacidade de reprodução, que seriam os protobiontes. Então, aqui nós teríamos uma Terra muito quente, com vulcões, grande atividade de lavas, radiação ultravioleta, com descargas elétricas, as substâncias que teriam se formado, formados aminoácidos, que juntos formariam as proteínas, se encontrariam no mar para originar os coacervados, que dariam origem aos primeiros seres vivos. E aqui nós temos a esquematização dessas etapas. Então, a Terra primitiva ela tinha temperaturas muito elevadas, o que impossibilitava a existência de água no estado líquido. Sendo assim, mesmo com as tempestades, a água evaporava antes de tocar a superfície. A água das chuvas voltava a formar nuvens e se condensava novamente. Esse foi o início do ciclo da água. Em seguida, essa atmosfera era extremamente tóxica devido às atividades vulcânicas intensas, com a presença de gases à base de enxofre e outros como metano e amônia. Durante milhares de anos, as tempestades constantes fizeram o planeta se resfriar gradativamente, aos poucos, permitindo então o acúmulo de água no estado líquido na superfície terrestre, o que originou os primeiros ambientes aquáticos. As descargas elétricas das tempestades, a radiação ultravioleta do Sol, alterariam as moléculas de metano, amônia e gases à base de enxofre que estavam na atmosfera. Essas moléculas foram carregadas pela chuva e
se acumularam nos mares primitivos, nos quais reagiram formando moléculas orgânicas, que, segundo Oparin, eram aminoácidos que se combinavam formando outras mais complexas como proteínas. As proteínas eram envolvidas por moléculas de água, formando aglomerados, chamados de coacervados. Esses já possuíam uma organização mais complexa, fazendo inclusive trocas de substâncias com o meio externo, com reações químicas ocorrendo em seu interior. E acredita-se que a partir de um coacervado pode ter surgido de forma não planejada uma organização celular contendo uma membrana, a qual deu origem à primeira célula existente no planeta. Então, aqui as estruturas das proteínas com os aminoácidos, as moléculas de água envolvendo e a organização aqui do coacervado. Pessoal, hoje nós conhecemos as arqueias, que são as bactérias extremófilas, são bactérias que vivem em ambientes que nenhum outro ser vivo consegue viver. E é uma das nossas evidências de que talvez alguns seres vivos consigam viver em ambientes muito inóspitos, o que daria a oportunidade, da gente acreditar que os seres vivos possam ter surgido nesse ambiente. Essa imagem é uma fonte termal dos Estados Unidos e as cores do arco-íris é devido à grande quantidade dessas bactérias extremófilas que vivem no interior dela. E aí, gente, Oparin propôs essa história e as pessoas ficaram olhando para ele e falou: como é que você sabe se esse negócio aconteceu há tanto tempo e não tinha registro? E aí, como eu disse a vocês, para que a teoria seja defendida pela parte científica, ela tem que ser testada em laboratório. Urey e Miller fizeram esse teste em 1953. Eles fizeram um sistema fechado por tubos, que é o que eu vou mostrar para vocês, ou seja, sem interferência externa, e eles simularam o planeta de antigamente, descrito por Oparin. Então, aqui tínhamos uma fonte de calor com água em ebulição, porque o ambiente era muito quente e existia muito vapor de água. O vapor de água sobe por esses tubos e ele chega aqui. Aqui tinha sido adicionado as substâncias que o Oparin descreveu existir na Terra primitiva: amônia, hidrogênio, metano e água. E aqui ele receberia descargas elétricas para simular a radiação e as descargas elétricas que existiam naquela época. Isso daqui misturaria, formaria substâncias que iriam escorrer por aqui. Ao passar por aqui, essa parte do condensador tem uma água mais fria em volta, então ela vai dar uma esfriada, simulando que um dia o planeta deu uma resfriadinha, e o vapor de água forma água líquida e vai se acumulando no que seriam os mares. E ele deixou esse sistema funcionando. E depois de um tempo, ele observou nesta amostra que existiam formações de aminoácidos. Então, esse experimento corrobora que se a história de Oparin realmente aconteceu, é possível que tenha formado as estruturas que deram origem ao primeiro ser vivo. Pessoal, essas substâncias, elas têm todas as pecinhas que formam esses aminoácidos. Então, é só organizá-las de uma maneira diferente para formar as primeiras estruturas dos seres vivos. E aí surgiu a teoria do evolucionismo, em que esse ser, ao longo do tempo, ele foi se reproduzindo e tendo filhos, e esses filhos cada vez podia surgir com algumas diferenças, e ao longo do tempo nós encontramos essa enorme biodiversidade que nós presenciamos atualmente. Lembrando que os seres mudam ao longo do tempo, mas só é evolução quando o ser muda entre gerações, quando gera uma característica nova na outra geração. Não é toda mudança que é uma evolução, não é porque a borboletinha está de ponta cabeça, que ela mudou de cima para baixo, que é uma evolução, mas sim o surgimento de uma nova característica. Pessoal, espero que tenham compreendido e até a próxima.